A delegação colorada já está em Manta, no Equador, onde enfrenta nesta quinta-feira o Delfim pela Copa Sul-Americana. Para a partida, o técnico Eduardo Cudê conta com desfalques, até mesmo aqueles que tinham possibilidade de retornar. Caso de Fernando e Alário, que ficaram em Porto Alegre ainda tratando, para voltarem ao time no próximo fim de semana. A chegada no Equador foi conturbada, em função de problemas no voo, já que a aeronave não teve autorização para sobrevoar o espaço peruano e, com isso, a chegada colorada no hotel atrasou em pelo menos 3 horas. A gente fala também a respeito do outro resultado do grupo do Inter da Copa Sul-Americana. O Belgrano vence o Real Tomayapo e se torna agora o líder do grupo. Falamos também a respeito do adversário, o Delfim, que está em péssima fase, 14º colocado no campeonato equatoriano e vive pelo menos um bom momento na Copa Sul-Americana. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 24 de abril de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento pela parte da manhã no CT Parque Gigante, onde o técnico Eduardo Cudê definiu o time que enfrenta o Real Tomayapo. Eu vou projetar aqui um time do Internacional com a saída do Wanderson, que é mais um desfalque, e também com a ausência do Fernando e do Alário, que eu vou falar na sequência. Cudê deverá colocar em campo força máxima, até pela situação do Internacional na tabela da Copa Sul-Americana. O Inter ainda não venceu pela competição continental, são 2 pontos em 2 jogos, precisa dessa vitória. Provável time de Rocher, Bustos, Vitão Mercado e René. O meio-campo com Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley e Maurício. Na frente, Gustavo Prado em um dos lados, o Maurício adiantado, ao lado de Rafael Borré, esse provável time do Inter para encarar a equipe do Delfim nesta quinta-feira, 11 horas da noite, pela Copa Sul-Americana, tá? Depois do treino, os jogadores embarcaram rumo a Manta, no Equador. Uma viagem longa, com previsão de 9 horas de duração. Durou até mais, a gente fala sobre isso na sequência, tá? Mas a delegação colorada que embarcou já teve desfalques confirmados. Além de todos aqueles que estão no departamento médico que a gente sabia que não viajariam para o Equador, o Valência, o Alan Patrick, o Arangues, o Wanderson, aí vem os outros 2, que estavam no departamento médico, que treinaram nesta semana no CT Parque Gigante, mas não estão à disposição. Fernando e Alário. Os 2 ficaram em Porto Alegre, trabalhando, tratando o Alário, a fissura na costela, o Fernando, a lesão no ombro, e trataram para estar à disposição e estão tratando para estarem à disposição na partida de domingo contra o Atlético Goianiense, onde a gente pode ver o retorno destes jogadores, provavelmente pelo Campeonato Brasileiro, tá? O Inter teve problemas no seu voo, tá? E emitiu um comunicado por volta das 10 horas da noite para informar isto. No comunicado, o Inter explicou que a aeronave não teve a autorização do Peru para sobrevoar o espaço aéreo peruano e por isso teve que alterar o seu plano de voo. O voo ele foi de Porto Alegre a Manaus, a aeronave abasteceu em Manaus e de Manaus foi para Manta, no Equador, só que passaria por cima do espaço aéreo peruano, o que não foi permitido. Com isso, todo o plano de voo teve que ser recalculado. Isto atrasou o voo do Inter de Manaus a Manta. Com isso, a delegação desembarcou na cidade do Equador por volta de 1h30 da manhã, horário do Brasil, 11h30 da noite no horário de Manta, no Equador. A previsão era chegar a 10h30, horário de Brasília. Mais um problema em uma logística absolutamente apertada que o Inter tem para jogar essa partida pela Copa Sul-Americana e voltar para jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, já que o jogo contra o Atlético Goianiense é no domingo, às 8 horas da noite. Então o Inter vai ter uma logística de cão para poder jogar essas 2 partidas. Bom, falando sobre o confronto, na tarde desta quarta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal trazendo informações sobre o Delfim e apresentando o Delfim, que
tá muito mal no Campeonato Equatoriano, é o 14º colocado da competição, apesar de ser até então líder da Copa Sul-Americana, mas é um time que em 12 jogos nesse ano de 2024 venceu apenas 3. Isso mesmo. São 3 vitórias em 12 partidas disputadas nesse ano de 2024. Um retrospecto muito ruim. O time perdeu seu principal jogador, que é o Brian Oyola, um meia argentino, que foi vendido para o Barcelona de Guayaquil, e desde então não se encontrou mais. Eu dou detalhes sobre isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber um pouco mais do adversário do Inter nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana, tá? Na hora da dupla KTO, a gente conversou com o Max Peixoto, fotógrafo, influencer colorado, que está em Manta, no Equador, e ele passou pra gente um pouco o ambiental da cidade de Manta para receber essa partida. Está calor em Manta, tá? Isso vai ter algum tipo de impacto na partida. Cerca de 30 graus na hora do jogo, 11 horas da noite, tá? 30 graus é muito quente pra noite. Além disso, o que ele relatou é que Manta é uma cidade pequena, é próxima a Guayaquil, e o Delfim não é um clube que desperta multidões. E o jogo ele não é tão comentado na cidade. Ele era muito mais comentado pelo fato do Ener Valencia poder ter a possibilidade de estar na cidade, o que não aconteceu. O Ener Valencia não viajou pelo fato de estar machucado. E isto ainda desmobilizou ainda mais a cidade para a partida. A tendência de um estádio vazio, ou com um público muito baixo no jogo do Internacional. Então aquele fator local que poderia estar contra o Inter não deve acontecer em Manta, porque o Delfim não deve colocar tanta gente assim no estádio. E na cidade não se fala muito da partida, não. Hoje, na quarta-feira, a gente teve o resultado do outro jogo do grupo. Inter e Delfim jogam na quinta, Belgrano e Real Tomayapo jogaram nesta quarta-feira. E o Belgrano venceu a equipe do Real Tomayapo. Fora de casa, lá em Tarija, na Bolívia, o Belgrano venceu pelo placar de 2-0 o Real Tomayapo. E com isto, assumiu a liderança do grupo na Copa Sul-Americana. O Belgrano é, neste momento, o líder com 5 pontos, o Delfim é o segundo com 4, o Inter é o terceiro com 2 e o Real Tomayapo é o lanterna com 1. Se o Inter vencer o Delfim nesta quinta-feira, passa a equipe equatoriana e empata na liderança do grupo com o Belgrano. Aí depender do saldo de gols, o Belgrano fez 2-0 no Real Tomayapo, vai depender de quanto o Inter vence a equipe do Delfim. Mas o Inter tem a possibilidade de assumir o grupo da Copa, assumir a liderança do grupo da Copa Sul-Americana a partir desta vitória do Belgrano, que bateu no saco de pancadas do grupo. O Real Tomayapo vai ser o saco de pancadas do grupo. Só o Inter não conseguiu vencer o Real Tomayapo dentro de seus domínios. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar odds do jogo do Inter, tá? Odd do Delfim 4.33. Odd do empate 3.5. E a odd do Inter 1.85. O Inter é bem favorito para este confronto. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!